Fala, jovem, beleza? Bem-vindos, estamos aqui para falar de São Paulo Independente Del Valle. Eu sei que você está ansioso para a grande final da Sul-Americana. A gente vai dar uma repassada nos dados, projetar os times, falar de análise tática. Temos convidados especialíssimos, Daniel Perrone, jornalista, influencer são paulino, Jorge Baldeón, jornalista e comentarista equatoriano, mas claro, o convidado, o participante, o footstarter mais importante está aqui do meu lado. Dedé Varela, fala Dedé, beleza? Salve, salve, rapaziada. A gente vai deixar você por dentro de tudo dessa final. A gente vai trazer alguns destaques do Independente Del Valle. Você que não acompanhou a campanha do time equatoriano aí na Sul-Americana, a gente vai te dar algumas pinceladas dos principais jogadores, os desfalques que eles podem ter. Então, você, torcedor são paulino, e você que quer secar também o tricolor paulista, vem com a gente e fica por dentro dessa final. Tem muita gente secando, Dedé. Com certeza. E a galera sabe que aqui a gente é praticamente uma mãe. A gente ajuda vocês também a ganhar um din-dinzinho, um cascalho extra. Então fica ligado que a gente vai passar para vocês as probabilidades, as tendências do jogo para os melhores mercados, para você fazer aquela fezinha na Rivalo. Lembrando que a Rivalo está comemorando 7 anos no Brasil e está com várias promoções e prêmios muito legais lá no site deles. Então vai lá, abre aqui, ó, clica nesse linkzinho aqui que o Júnior vai botar para vocês, entra lá, abre a sua conta, já tem até free bet lá valendo para você aproveitar nesse jogo da Sul-Americana. Então, meu querido diretor Júnior Santos, taca aí a vinheta e vamos trabalhar. Muito bem, meus queridos, meus jovens torcedores são paulinos e também, né, os secadores, como bem disse o Dedé. Dedé, o jogo é nesse sábado, os dois times estão muito focados, muito preparados, né? A gente terminou fazendo uma transmissão ao vivo aqui no Twitter do Footstats de São Paulo e Avaí. São Paulo voou no primeiro tempo, foram 7 finalizações, 3 certas, 3 gols, time marcando em cima, pressionando em cima. Parece que o Nicão vai estar disponível, né, Dedé, para o jogo, ele está se recuperando. Tem a volta do Ferrarese, que estava defendendo a seleção da Venezuela. O que mais que a gente tem de informação quente, assim, de último momento de São Paulo e o Del Valle? Cara, informação não é muita informação, né? Só a gente pegar o retrospecto. O São Paulo a gente achou que poderia tirar um pouco o pé para poupar jogadores para a final, mas entrou com tudo contra o Avaí. O Patrick meteu um golaço. E a volta do Nicão é importante, né? Ele tem aquela mística de já ter feito um gol de título de Sul-Americana quando ainda jogava pelo Atlético Paranaense. E no Del Valle, a notícia não é muito boa para os torcedores do Del Valle, mas é boa para os São Paulinos e para quem vai torcer pelo clube brasileiro. O Lautaro Dias, que é um dos destaques do Del Valle. Né? Artilheiro do time. Artilheiro, tem 10 gols na temporada. No último jogo ele saiu machucado, saiu de maca, saiu chorando. Fizeram exames, né, essa semana. Não é uma lesão grave, mas ele pode ficar de fora do jogo. É o único desfalque possível da equipe, né? O restante, o Del Valle vem tirando o pé nas últimas rodadas. Na última partida ganhou de 1-0 com gol no fim, de um time que está na zona de rebaixamento. O Del Valle é um time que disputa o título nacional, então a gente já vê eles tirando um pouco o pé, mas ainda assim tem esse possível desfalque do Lautaro Dias. O Del Valle a gente vai ver depois aqui na participação do Jorge Baldeón, nosso amigo jornalista equatoriano, que o Del Valle também está disputando, como o Dedé falou, o título do equatoriano e a Copa do Equador. Então é um time que está nas 3 frentes disputando o título, é um time forte. A gente vai falar um pouquinho mais dos 2 times mais para frente quando a gente trouxer aqui os dados para vocês. Então a gente vai fazer aquela leitura que só o Footstats faz para você sobre os dados, análise tática. Mas antes, meu querido André Varela, vamos levar para a galera aqui dados de probabilidade para a gente ver o que pode acontecer nesse jogo, o que tem mais tendência, onde é que tem aí uma odd interessante, né, para o pessoal ver assim naquela hora de fazer a fezinha, fazer aquele investimento financeiro. A gente aqui trabalha muito com probabilidades, você que acompanha os caçadores de odds sabe como é que a gente funciona. E então, Júnior, bota aí para a galera para a gente ver as probabilidades dos principais mercados de São Paulo e Independente Del Valle. Olha lá, Dedé. O São Paulo vencendo tem 52% de probabilidade, é um favorito interessante. Empate e a vitória do Del Valle está igual com 24%. Ou seja, o Del Valle vencendo, ele não é uma zebra, mas é tão provável quanto o empate. Isso aqui a gente está falando do tempo normal, tá, galera? Não contando aí pênaltis ou prorrogação.
Mercado de gols. Over 1,5, quando se tem pelo menos 2 gols. 75% de probabilidade, ali 1-1, 2-0, esse tipo de situação. O over 2,5, que é pelo menos 3 gols, de 3 gols para cima, 50%, bem alta. Tá? Mas aí que está algo interessante, Dedé. O under 2,5, ou seja, menos de 3 gols, é a mesma probabilidade. E o ambos marcam, BTTS, 45%. Quando você tem um mercado assim, que você tem menos de 3 gols, com a mesma possibilidade de mais de 3 gols, é muito provável que a gente não tenha mais de 3 gols, né? Porque tem a questão do under empurrando o over. E como é final, os times terminam se segurando um pouco mais, ninguém joga totalmente para cima, totalmente aberto. Só quando vem o desespero, né? Quando acaba tomando um golzinho ali, que vem o desespero que bate aí, que a água Sim. vai batendo, aí o time começa a jogar, né? Como foi o Flamengo na final da Libertadores contra o River. Verdade. E aí também pode acontecer aquela coisa de repente o time se abrir e ir pro ataque, não ter sucesso e aí o time que está vencendo fazer um golzinho a mais. Isso também acontece bastante. Então, a minha dica, Dedé, para a galera é assim, você que trabalha com trade, você entra durante o jogo, ou você que gosta de trabalhar Panther mais live, né, durante o jogo também, o mercado de gols, eu sugiro você esperar um pouquinho, ver quais são as tendências, ver qual é o empurro, porque de repente, se o Del Valle vai lá e faz um golzinho, opa, aí você já sabe que o São Paulo vai correr atrás. Então, o mercado de gols vai diminuir a odd, mas vai aumentar a sua probabilidade de acontecer e você vê ali se é interessante ou não. Agora, claro, se você gosta de fazer aquele Panther clássico, apostar na pré e esquecer, depois só ver depois no final do jogo, aí veja quem que está pagando melhor no over 1,5 ou no under 2,5, né? Ou você acha, Dedé, que a gente vai ter aí mais de 3 gols nessa partida? Cara, eu acho difícil, né? É o que você falou, os times numa final entram se protegendo mais, porque é aquele jogo difícil que é decidido em um lance, né? Então, às vezes, esse um lance é só um gol que sai na partida. Então, eu acho que mais de 2 gols na partida eu acho bem difícil. Pode acontecer uma final, o São Paulo está motivado, a torcida vai apoiar, muitas pessoas já compraram a passagem para Córdoba para assistir essa partida, então eu acho que vai ter um caldeirão ali de São Paulinos. Mas se eu tivesse participando do Caçadores de Odds, acho que eu iria no mandante favorito, né? Mandante entre aspas, porque os dois times estão jogando fora de casa, mas eu acho que eu apostaria ali na vitória seca do São Paulo. Eu também concordo com você. Acho que o São Paulo leva essa no tempo normal, né? Não vai para os pênaltis. Eu acho que não. Beleza, fechou então a parte das probabilidades. Vamos falar de campo, vamos falar de futebol, vamos falar de coisa boa e que não é a TechPix, e sim as estatísticas Footstats. Dedé, geralmente o São Paulo ele joga num 4-4-2 diamante, né? Com o meio-campo naquele formato losango, no formato retângulo, diamante, como você queira chamar. E o Independente Del Valle, na fase defensiva, joga com linha de 5, né? Um 5-3-2, com o Pelerano como primeiro volante, o Angulo e o Faravelli na frente, que é um meio-campo de muita qualidade técnica, muita movimentação, mas quando tem a bola, o Independente ele adianta demais, solta os laterais, né, e termina fazendo um 3-1-4-2, ou às vezes até um 3-1-5, né? Aquela coisa de jogar os caras que estão atrás vão para frente fazendo uma linha ofensiva, um pouco como a seleção do Tite joga também. E aí vem uma questão meio interessante para a gente falar da parte tática, que é a linha defensiva do São Paulo. O São Paulo joga com a linha curta, né? Ele não joga com a primeira linha aberta, é a linha curta na frente da área ali, os dois laterais, e o Léo e o Diego Costa ali fechadinhos para tapar mesmo a entrada da área. Sendo assim, daria muito espaço para esses laterais subirem, né? O que você acha? É melhor o São Paulo manter isso e garantir essa entrada da área pelo meio? Ou você acha melhor o São Paulo realmente abrir um pouco mais, passear, deixar os laterais acompanhar os laterais e aí ficar um pouco mais, né, frágil pelo meio? Eu acho que é complicado. A forma que o Del Valle ataca, ele ataca com muitos atletas, então consegue explorar tanto as laterais quanto o miolo. Então dificulta demais para o adversário marcar. Mas eu acho que a melhor estratégia é grudar alguém ali no Sornosa, que é o principal jogador do Del Valle, que joga mais por dentro, né? Mais
Ele já passou pelo Brasil, jogava de ponta, agora ele é mais um meia central ali, um meia armador, então acho que é bom alguém ali, um dos volantes, grudar nele, porque ali todas as jogadas passam por ele. É um cara que tem mais de uma participação a cada 2 jogos, então é uma média muito alta. Então é um cara que toda a bola do Del Valle passa por ele, e ele é o cara que distribui esse jogo. Então ele é muito inteligente, ele vai saber ler durante o jogo se é melhor abrir pelas laterais ou continuar jogando pelo meio. Então acho que se grudar alguém ali nele, já vai ser meio caminho andado para matar os ataques ofensivos do Del Valle. Mas assim, na subida dos alas, é bom os laterais acompanharem, porque os caras são muito rápidos. Então, se chegar ali na linha de fundo e conseguir cruzar, vai ser muito perigoso. Então, acho que talvez a melhor estratégia seja grudar um volante no Sornosa, deixar os 2 zagueiros centrais mais plantados ali e os laterais acompanhando os alas. Não sou treinador, mas eu acho que seria, se fosse no meu FIFA, era o que eu faria. Esse vídeo vai chegar a Rogério Ceni, tenho certeza. Essa sugestão de André Varela é muito boa. E se ajudar a ganhar o título, manda uma camisa para nós aqui, assinada. A gente gosta. Jurão, meu querido diretor, taca aí pra gente a tela da construção. Vamos dar uma olhada nos números, Dedé, sobre construção dos 2 times, né? A parte envolvendo construção com a bola. O nosso índice Footstats, que é o nosso Power Ranking, que a gente mede lá com vários dados, fase ofensiva, defensiva, individual, coletivo, dependendo se o cara é um jogador de ataque que está na defesa ou vice-versa, as médias mostram que o São Paulo ele performa bem melhor do que o Independiente, né? Tem 89 para o São Paulo, 63 para o Independiente. E em questão de posse, são 2 times que gostam de ter a bola. O São Paulo tem uma média de 57% e o Del Valle 55%. Lembrando, tá, galera, que aqui são 12 jogos do São Paulo. São Paulo jogou os 12 jogos na Sul-Americana e do Independente são 6 apenas, porque o Independente veio da Libertadores. Então esses números aí são os números nos 6 jogos na fase de mata-mata que o Independente pegou a partir das oitavas. Número de passes total na média, 409 o São Paulo, 384 o Independente, ou seja, o São Paulo tem mais posse, troca mais passe, mas são 2 times que gostam de ter a bola. E o Independente termina sendo mais eficiente, acertando mais passes, 92 contra 91, mas praticamente a mesma coisa. Já nos cruzamentos, o São Paulo termina acertando mais, é mais eficiente, né? Até nesse jogo contra o Avaí, foi notório, assim como o Reinaldo subiu muito e no primeiro tempo todas as jogadas de ataque vieram por ali de cruzamentos do lateral. E em termos de assistências, Dedé, é muito parecido também. Em média, uma assistência 1.4 do São Paulo, uma do Independente por jogo. O que você acha desses números aí de construção? Se a gente for olhar puramente os números, são 2 times que têm um estilo parecido, né, de gostar do jogo. Gosta de ficar com a posse de bola, de trocar bastante passe e explora bastante os cruzamentos, né? A gente vê aí um aproveitamento bom, então acho que é uma arma muito poderosa dos 2 times. O São Paulo tem o Caleri, que ganha muitas bolas pelo alto. No escanteio, a jogada aérea dos zagueiros é muito forte. E o Del Valle também explora bastante com os alas, né? A gente vê que um time que sobe bastante os alas acaba explorando o cruzamento, então é bom ficar de olho nisso. Mas são 2 times que variam bastante a forma de atacar, né? Gostam de tocar a bola, gostam de cruzar, então é muito difícil da gente armar uma defesa. O Rogério Ceni vai quebrar a cabeça aí para se proteger do Del Valle. Mas não por acaso os 2 chegaram na final, são 2 times muito competentes, muito bons, e os números estão mostrando isso. Júnior, por favor, coloca aí pra gente o card da parte ofensiva. Vamos dar uma olhada na questão finalização, gols esperados. Voltando a lembrar vocês, são médias dos 12 jogos do São Paulo, dos 6 do Independiente. O São Paulo tem uma média de 2 gols por jogo, que é o dobro do Independiente, que é de 1. Só que aí tem uma relação interessante sobre os gols esperados, os expected goals, que o São Paulo termina sendo muito eficiente, né? Ele termina marcando aquilo que ele cria, aquilo que se espera. Ou seja, se o São Paulo, essa regularidade mostra, se o São Paulo cria para fazer 5 gols, ele vai fazer 5 gols. Se ele cria apenas para fazer 1, ele vai fazer 1. Se ele está mal no jogo, ele não vai marcar gols. Parece meio óbvio isso que eu estou dizendo, Dedé, mas os números confirmam esse tipo de comportamento. Um time que faz aquilo que ele constrói, aquilo que é esperado. Já na parte defensiva, são 2 times que sofreram poucos gols, são times fortes atrás. A média do São Paulo é de 0,9 gol por jogo, do Independente só 0,3. O Independente sofreu apenas 2 gols ou 3, se não me engano, não, só 2 gols, contra o Tátira e contra o Lanús. Nas oitavas e nas quartas, ou seja, é um time que é difícil, né? O pessoal está falando que a zaga do Independente é ruim, que defensivamente, olha, os caras só sofreram 2 gols em jogos de mata-mata, hein?
Não é tão ruim assim. E se você for ver, Dedé, gols esperados contra, é o mesmo, 1.2 para cada um, só que o São Paulo termina sofrendo mais gols do que o Independente. Eles oferecem aos adversários a mesma quantidade de chances, mas o Independente é um pouquinho mais forte atrás. Aí finalizações iguais, né, 10 para cada um. Então, Dedé, só fazer uma pequena correção, né? Eu acho que essas 5 finalizações para marcar um gol para o São Paulo estão corretas, mas ali seriam 10 finalizações para o Independente Del Valle fazer um gol, dado que a média de um gol, a média de 10 finalizações, então é 10 por 1. Dedé, o que a gente pode ler de todas essas médias ofensivas aí dos dois times? É engraçado o quanto as médias ofensivas mostram da defesa dos dois times, né? Os dois cedem a mesma quantidade de gols esperados, 1.2, só que o São Paulo acaba sofrendo mais gols. Então a gente vê que o setor defensivo do Del Valle acaba funcionando melhor, né, com essa linha de 5 quando eles estão na defesa. E mostra também sobre a pontaria do Del Valle, né, Gufo? Como você ressaltou aí, 10 finalizações para marcar um gol por jogo, tem que melhorar um pouquinho a pontaria, então é bom o São Paulo ficar atento, que eles vão criar muito, e se acabar aproveitando aí, melhorando um pouco a pontaria, pode gerar problemas. Sim, é bom a gente lembrar que contra o Melgar, os 2 jogos da semifinal, o Independente Del Valle não sofreu gols e teve numa partida, Dedé, se eu não me engano, 14 ou 15 impedimentos do Melgar. Ou seja, é um time que sabe muito bem fazer essa linha de impedimento, deixar o time em situação de impossibilidade de finalizar, e isso mostra também essa quantidade de gols esperados contra ser baixa, porque o time adversário criou chances, só que ele não conseguiu transformar aquelas chances em algo legal dentro da regra porque estava impedido, e isso faz parte também da estratégia do Independente. Então, quando a gente fala assim de sistema defensivo, não dá para pensar só se o cara é bom para tirar uma bola, no jogo aéreo, no desarme, se ele se posiciona bem. Tem todo um movimento tático que faz com que o time também seja forte defensivamente, e os números estão mostrando isso. Vamos então dar uma olhada, já que a gente está falando da parte defensiva. Meu querido Júnior Santos, taca aí para a galera o card das médias defensivas de São Paulo e Independiente del Valle. Olha lá, disputas vencidas, as disputas é tudo que é disputado defensivamente, correto? Bola aérea, bola no chão, bola por baixo, carrinho, enfim. As pressões também. O São Paulo vence 51% das suas disputas, o Independente um pouquinho mais, aquilo que a gente está falando, olha como o Independente defensivamente é um pouquinho mais sólido, 54%. Acerto em desarmes bem parecido, mas o Del Valle na frente também, 87%, 86% para o São Paulo. E aí vem a perda de posse no terço defensivo, naquele primeiro terço de defesa do time, 2,5 para o São Paulo, 3 bolas perdidas para o Independente na média, e faltas do São Paulo um pouquinho mais faltoso, 12-10, Dedé. A gente está ressaltando bastante o setor defensivo do Del Valle, mas o do São Paulo também é bem sólido, né? Então é por isso que a gente também espera que saiam poucos gols na partida, porque são duas equipes que mostraram ao longo da Sul-Americana terem esse poder defensivo bem alto. É uma defesa muito bem armada do Del Valle, aí você ainda, além de tudo que a gente falou, você ainda ressaltou os impedimentos, que eles fazem uma linha bem armada. Então, assim, vai ser um jogo muito defensivo, eu acho que vai ser bem focado nas defesas, e qualquer vacilo, essas perdas de posse no terço defensivo podem decidir a partida. E tem uma coisa interessante dessa perda de posse, Dedé, é que o Del Valle tem na sua estratégia de jogo, isso está dando DNA do time, tá? Eles não vão mudar. Eles gostam de atrair o adversário. Como é que atrai o adversário? Eles começam a tocar muita bola na área com os zagueiros e o goleiro. O goleiro, o Dida, ele trabalha bastante com os pés. Então, essa pressão, o que eles querem fazer com isso? Trazer o adversário para pressionar a saída e aí conseguir achar uma brecha para pegar o time desarmado atrás, o time adversário desarmado atrás. Então, o São Paulo tem 2 opções aí. Ou não cai na isca de não impressionar lá em cima, ou se for, faz um pressing, né, aquele talvez impecável. Avançar a linha de volantes, deixar os meias pressionarem também. E provocar isso que você está falando, o erro lá no último terço, e aproveitar estar perto do gol do Independente para criar uma situação de gol. Aí talvez seja um ponto fraco do Independente isso daí, né? E também nas disputas vencidas, apesar do Independente ele ser melhor do que o São Paulo, eu acredito, é uma opinião minha, Dedé, não sei a sua, mas eu acho que o São Paulo no jogo aéreo é mais forte que os equatorianos. O Diego Costa é um cara muito bom por cima, o Luciano também, o Patrick
também tem o jeito dele, o Calera é um cara que sabe aproveitar bem. Eu acho que nas jogadas aéreas o São Paulo sai na frente, você não acha? Eu acho que sim, e aí entra também a importância do aproveitamento em cruzamentos, né? Ali a gente viu o São Paulo acerta 24% dos cruzamentos, é um cruzamento a cada 4, mais ou menos. Então essa é a importância da jogada aérea do São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem uma jogada aérea muito forte. Eu estava lendo algumas matérias sobre jornalistas falando do Independente Del Valle que a grande deficiência do time é justamente a bola aérea defensiva. Certo. Porque é um time que, como o Gu falou, atrai muito o adversário, então acaba... e gosta de ficar com a posse de bola, então acaba sofrendo contra-ataques, então não é tão exigido na jogada aérea, mas quando é exigido acaba sofrendo um pouco. Então acho que o grande trunfo dessa final seja a bola aérea do São Paulo. Boa, e lembrando que o São Paulo nessa Sul-Americana saiu na frente no placar em 46% dos jogos e o Independente saiu na frente em 80% dos jogos. É um time que gosta de marcar primeiro. Isso também vale para você, apostador, que gosta de aquele mercado quem marca primeiro. O Independente Del Valle está na frente, mas aí eu não sei se nesse jogo na final vai ser assim, porque eu acho que o São Paulo está com muita fome, mas aí é mais um achismo, tá, galera? É mais no feeling, né? Que os apostadores gostam de falar. Exato, não levem tanto em consideração, é só um feeling. Beleza, então, meu querido Dedé André Varela, sabe que aqui chegou a hora dos nossos queridos ilustres convidados. Nós temos duas pessoas de peso aqui, especialistas, que vão trazer para vocês a opinião. E talvez você não vai encontrar em qualquer lugar jornalistas locais dando opiniões qualificadas sobre o time estrangeiro. E aqui você tem Jorge Baldeón, meu querido amigo, comentarista, jornalista lá em Quito, equatoriano, vai fazer esse jogo e mandou aí pra gente um videozinho contando um pouco mais as expectativas dele para a partida. Vamos ver o que o Jorge tem a dizer e eu depois vou dar uma traduzida porque ele fala realmente rápido. Hola, ¿cómo están? Un abrazo grande para ustedes desde Quito, Ecuador. Un abrazo personal para mi amigo Gus. Les quiero contar novedades sobre Independiente del Valle. Este fin de semana jugará la final de la Copa Sudamericana ante el Sao Paulo Fútbol Club de Brasil. Y sin lugar a dudas que Independiente del Valle llega bien a este partido, está peleando en el campeonato ecuatoriano de fútbol, es segundo en la tabla acumulada, es segundo en la segunda etapa, tiene posibilidades de poder llegar a la final junto a Barcelona y clasificar hacia la Copa Libertadores. Claro, tiene otra vía de clasificación a la Copa Libertadores que es ganando la Copa Sudamericana, pero no ha descuidado el frente del campeonato ecuatoriano de fútbol, adelantó su partido de la jornada 12 este fin de semana, le ganó 1-0 a Macará, que es uno de los equipos que pelea el descenso. Fue un partido duro para Independiente que solo lo pudo definir en los últimos minutos y por la vía del penal a través de Fernando Gaibor. Luego de eso también hay que decir que Independiente del Valle es protagonista en la Copa Ecuador, un torneo aledaño al campeonato ecuatoriano de fútbol, en donde está primero en el cuadrangular que otorga 2 cupos para la final de este certamen, que también brinda un cupo a la Copa Libertadores, es decir, por todos los frentes Independiente del Valle ha hecho un muy buen papel. Y en la Copa Sudamericana, ¿no? La Copa Sudamericana que ha sido un torneo que le ha brindado la posibilidad a Independiente de darse a conocer en el continente, ya fue campeón en el año 2019, está jugando Independiente del Valle este día sábado su cuarta final internacional, perdió lastimosamente la de la Libertadores en 2016 y de la Recopa en el año 2020, sin embargo pudo ganar la Sudamericana en el 2009 y lo hizo ya bajo este formato de jugar en una cancha neutral. Seguramente pasará lo mismo que pasó en esa ocasión, Independiente del Valle será el visitante porque habrá más hinchas paulistas seguramente que hinchas ecuatorianos que en un número importante, interesante, están viajando hasta Argentina para poder alentar al equipo de Sangolquí. ¿Qué tiene Independiente del Valle en su nómina titular? Bueno, hay una base que se va respetando por parte del técnico argentino Martín Anselmi, y esta es pues con Moisés Ramírez en el arco. Tiene una línea de 3 en el fondo, siempre con Mateo Carabajal, con Richard Schunke y Luis Segovia. Por los costados a veces hay variantes, el que sí está fijo por los costados es Joaner Chávez, Rodríguez por el costado derecho, otro de los foráneos que tiene el equipo de Independiente. En el medio campo seguramente va a contar con mucha experiencia para este partido, ¿no? Y va a jugar Pellerano, va a jugar Farabelli, va a estar Junior Sornosa y seguramente acompañados también de Marco Angulo, que es una de las promesas que tiene hoy por hoy el fútbol
fútbol ecuatoriano, un jugador de muy buen pie. Y en punta hay una preocupación porque Lautaro Díaz salió lesionado en el último partido, se ha convertido en una de las figuras ofensivas de este equipo en los últimos partidos, pero salió lesionado ante Macará y eso genera una preocupación. Si no está él, seguramente el equipo podría contar con el argentino Jonathan Bauman. Esas son las novedades de Independiente del Valle, que reitero, llega muy bien a este partido y que seguramente les tiene con mucha expectativa de poder ganar una nueva edición de la Copa Sudamericana ante un rival siempre difícil como el Sao Paulo. Desde Quito, Ecuador, les informó Jorge Valdeón Medina. Un abrazo grande para ustedes. Graças, Jorgito. Graças, meu amigo. Como disse o Jorge, Dedé, o Independente está na frente das 3 competições, é o vice-líder do Campeonato Equatoriano, ganhou agora de um time que está brigando pelo descenso, mas nos pênaltis. Sofreu, né? Ganhou 1-0 no pênalti ali no fim. Ou seja, é sempre assim com o time que vai cair também, a coisa fica mais difícil. Na Copa do Equador, o regulamento é diferente, eles estão jogando um quadrangular, os 2 primeiros do quadrangular vão para a final e o Independente está na frente no quadrangular. A expectativa é que o time está muito acostumado a chegar a finais, como disse o Jorge, já é a 4ª final internacional do Independente em tão pouco tempo. Então, toda a organização do clube está muito preparada para chegar nessa final e fazer frente ao São Paulo, mesmo que a torcida lá reconheça que o São Paulo é favorito. O que você acha desse ponto de vista equatoriano da final, Dedé? Eu acho que ele vai muito com os pés no chão, né? Eu acho que ele acredita no potencial do time, que o time pode surpreender e ganhar o título da Sul-Americana. Mas é o que ele falou, o Independente Del Valle está disputando 3 competições ao mesmo tempo, está muito bem nas 3 e as 3 levam para a Libertadores, Isso. Que acho que, pelo que ele falou, é o grande objetivo do time na temporada, a classificação para a Libertadores. Claro que se vier com o título da Sul-Americana é melhor, mas eu acho que é muito tranquila a relação do Independente Del Valle com esse jogo. Claro que tem todo o peso de ser uma final contra o São Paulo, um time grande do Brasil. O Independente entra como azarão, né? O São Paulo é o favorito. Mas eu acho que, pelo que ele falou ali, o pessoal está bem tranquilo quanto ao jogo e o Independente entra para ganhar, né? Porque é um time que disputa tudo, então Sim. É um time bem forte, bem equilibrado, então São Paulo não vai ter vida fácil. Não vai ser um jogo bem difícil. Assim, eu estou vendo muita galera achando que o jogo vai ser tranquilo, né? Que o Independente é um time fácil. Olha... É porque é um time novo, né, Guf? O pessoal não conhece muito, mas é um time que em poucos anos, aí, como ele falou, é a 4ª final internacional que eles vão disputar. Então, apesar de ser um clube desconhecido no radar brasileiro, já aprontou poucas e boas aqui no Brasil, inclusive. Tem 2 coisas que eu acho muito legais do Independente, da cultura do clube, Dedé, é que, primeiro, o modelo de jogo é o mesmo, desde o dia da abertura do clube até hoje. O treinador que chega, ele tem que jogar desse jeito, porque é esse jeito que o clube quer jogar. Ou seja, não é o clube tem que se adaptar às ideias do treinador. Chama o Simeone, chama o Mourinho, chama o Guardiola. Não, a gente vai se adaptar do jeito que o cara quer. Não, o cara tem que jogar do jeito que o clube quer que se jogue. O modelo de jogo é o clube que impõe ao treinador. Então, aí você já começa aí com uma fórmula de sucesso. Cria um DNA, né? Cria um DNA. Que é um pouco o que o Cruyff tentou implantar em La Masia, na criação de La Masia e com o Barcelona, e que algumas vezes não foi respeitado, vários treinadores nesse período do Cruyff até hoje, mas que está lá plantado. Né? E o Independente Del Valle está conseguindo manter, regando essa plantinha, chegando a finais, disputando títulos nacionais. E aí vem o outro ponto, Dedé, que eu acho muito legal, que é o que eles chamavam lá antes da regra 5-6 e que eles querem passar para 6-5, que eu explico para vocês. Que os 11 jogadores que entram em campo deveriam ser, no começo, 5 vindos da base, né, 5 jogadores deles e 11 de fora, de estrangeiro ou de outros clubes. E eles queriam inverter isso para que fossem 6 vindos da base e 5 de fora. Né? Essa é uma cultura também que eles querem implantar, porque eles são um clube formador e dependem muito da vinda desses atletas. Isso aí também mostra essa questão do DNA, de você pegar jogadores locais, né, acreditar. E isso é outra coisa legal, Dedé. Eles buscam muito na peneira ali de jogadores da região deles, ali, que é perto de Quito. Eles não saem catando o cara de tudo que é lugar. Então, é tentar criar uma cultura local de futebol num lugar que não existe, né? Pelo que você falou, é uma mistura de Barcelona com Santos e Atlético Bilbao, né? Uhum. É um time que tem um DNA, desde a base, desde o treinador que chega, tem que se adaptar ao estilo de jogo do time,
com o Santos, que é um time formador, e o Bilbao, porque pega jogadores ali da região. Exato. Então, de qualquer forma, é um time muito interessante. Você que não conhece o Del Valle, vale a pena acompanhar, assistir essa final e acompanhar o time que deve estar na próxima Libertadores, com certeza. Agora eu tenho certeza que o pessoal conhece muito bem o tricolor paulista, então é por isso que eu vou chamar aqui o nosso querido Daniel Perrone, jornalista, foi durante décadas, não, uma década só, ele não é tão velho assim, colunista do GE sobre São Paulo, e escreveu 2 livros muito interessantes sobre o tricolor, que é o Tri Mundial e o Murum Tri. É um cara que a galera São Paulina adora, segue ele no Twitter, e ele mandou aí um material pra gente. Vamos ouvir o Perrone, o que ele tem a dizer sobre o São Paulo nessa final. Taca aí, Júnior! Salve, salve, amigos! Aqui é o Perrone do blog São Paulo Sempre, e fui convidado para falar um pouquinho dessa final da Sul-Americana 2022 entre São Paulo e Independiente Del Valle. A expectativa é muito boa, né? O São Paulo finalmente reencontrou o seu bom futebol, né? Depois de um hiato entre as finais do Campeonato Paulista e o momento que antecede aí o sábado da final, né? Num 4-4-2, que ora sem a bola é um 3-5-2. Rafinha faz bem esse papel, né? Fez nesses 2 últimos jogos contra Ceará e contra Avaí. E o São Paulo povoou o seu meio-campo. Finalmente o Rogério entendeu que o São Paulo precisava jogar com mais força no meio de campo. Aí vem o papel do Patrick, do Alisson, 2 jogadores experientes que estão em boa fase. E agora é partir para Córdoba com tudo e com o apoio da torcida. Aí são mais de 30 ônibus em direção à cidade argentina, também aviões fretados. Vamos com tudo. Eu acho que com esse 4-4-2 híbrido para um 4-2-3-1 ou então para um 3-5-3, é isso? É mais ou menos isso. Valeu, meu querido Daniel Perrone. Dedé, o São Paulo, como ele disse ali, confia muito nessa subida, tanto pelos lados ou do Rafinha ou do Reinaldo. Quem que você acha que vai ser o titular da lateral direita aí do tricolor? Eu acho que na direita, pela experiência, por toda a história que tem no futebol, acho que o Rafinha deve ser o titular, porque, como o Perrone falou, ele consegue fazer bem essa transição defensiva-ofensiva, né? O São Paulo, quando ataca, ele avança um pouco mais, quando defende, ele recua, então varia de linha de 3 ou linha de 4. Eu acho que o Rafinha é um cara muito importante e tem toda a qualidade, o talento, né? Ele bate muito bem na bola, tem um cruzamento muito afiado, então acho que o Rafinha deve ser o titular na lateral direita. E esse fator da torcida vai contar muito a favor do São Paulo, né? Porque, primeiro, que o jogar em casa no Morumbi sempre é uma força imensa. O São Paulo tem muita tradição de finais no Morumbi. Agora, levar o Morumbi para a Argentina, isso aí realmente vai ser um diferencial, porque o Independiente Del Valle abriu mão de grande parte das suas entradas para o São Paulo, né? Porque o Del Valle é um time que não tem torcida grande e os torcedores tricolores estão indo em peso lá. O que você acha que isso pode influenciar no resultado? Não só pode, como deve, né? A torcida do São Paulo, quando abraça o time, já mostrou ter uma força surreal, ajudou a salvar o time do rebaixamento, já ajudou a ganhar vários títulos. Então, acho que a torcida abraçando, entendendo a importância de voltar a ganhar um título internacional, a importância que a Sul-Americana tem, eu acho que a torcida abraçando o São Paulo vai entrar muito mais forte, vai ser o 12º e o 13º jogador ali dentro de campo. A força da torcida vai ser imprescindível na final. Deixa seu comentário aqui pra gente, quero saber o que você acha, se a torcida do São Paulo vai empurrar o time, vai ajudar, ou se, na verdade, campo neutro, outro país, dá na mesma estar lá ou não. E só lembrando que Córdoba é uma cidade muito legal, viu, gente? Quem for lá, aproveite que Córdoba é sensacional e é o povo mais gente boa de toda a Argentina, é o cordobês. Até que lá eles são chamados os brasileiros argentinos, de tão gente boa que eles são. Mas, Dedé, vamos então encerrando aqui o nosso especial sobre a final da Sul-Americana entre São Paulo e Independiente Del Valle. André Varela, as suas considerações finais para essa grande partida deste sábado. Bom, queria deixar aí o registro, foi um prazer estar aqui fazendo esse vídeo. Um prazer? Inenarrável. Boa, garoto. Você que torce para o São Paulo, você que vai zicar o São Paulo, compartilhe esse vídeo para o pessoal ficar por dentro do jogo e já conhecer um pouco mais também do que o São Paulo vai enfrentar nessa final.
E para você, torcedor São Paulino, tem que ficar de olho ali no Sornosa. É um cara muito importante, o principal jogador do Del Valle. Ele já teve passagem no Brasil, jogou em Fluminense, jogou em Corinthians, e ele está com uma média de mais de uma participação a cada 2 jogos. No jogo passado ele não participou de gols, então é bom ficar atento com ele para abaixar a média dele. Então é isso, eu acredito no título do São Paulo. Acho que o São Paulo chega mais forte pelo momento que vive, a torcida empurrando. Córdoba vai ficar pequena para tanto São Paulino, então eu acho que o São Paulo deve voltar para o Brasil campeão, mas não vai ser um jogo fácil, então preparem os corações. Boa, Dedé. E lembrando para você, meu querido apostador, você que é punter, você que é trader, talvez o trader não vai ter tanta possibilidade assim, porque na Rivalo não há possibilidade de você fazer trading esportivo, mas sim você fazer apostas de punter na live, que é meio que uma simulação do trader. Então, entra aqui nesse link, ó, que o meu querido Júnior Santos vai colocar aqui para você. Abre a sua conta na Rivalo, que a Rivalo está fazendo 7 anos no Brasil. Tá em uma comemoração danada, um monte de promoção, tem um monte de free bet especial. E você já pode usar lá uma free bet para esse jogo agora de São Paulo Independente e usar as dicas que a gente deu aqui para vocês, galera. Já façam lá um cascalho na faixa, porque é uma grana que você vai usar para ganhar um dinheiro extra. Então, se inscreve na Rivalo, abre a sua conta e vem com a gente, Caçadores de Odds. Toda sexta-feira nós vamos empurrar vocês para as melhores odds do Campeonato Brasileiro. Valeu, meu querido Dedé Varela. Valeu, Gufo. Valeu, Júnior, que está aqui também na mesa. Valeu você que está assistindo esse vídeo. Compartilha para todo mundo acompanhar. É isso aí, então é aquilo, né? Se inscreve já no canal. Aguentou a gente até aqui, não custa nada. A gente volta aí com mais um programa especial desses para a final da Copa do Brasil entre Mengão e Timão. Olha só, as 2 maiores torcidas do Brasil vai pegar fogo. Até lá, galera. Valeu!